Olá, boa tarde. Hoje é a nossa videoaula número 23. E conforme prometido em nosso encontro anterior, o tema escolhido para a nossa abordagem hoje chama-se verbo. O verbo na área morfológica. E os motivos para essa escolha já foram explicados na videoaula anterior. Verbo ele é tão importante na língua portuguesa quanto é extenso. Talvez seja um dos conteúdos gramaticais mais extensos que temos, né? Para, inclusive, justificar tamanha importância que ele tem no contexto da língua. Vamos, então, a respeito do verbo, ver logo o que é verbo, né? A conceituação breve a respeito de verbo. O que vem a ser verbo? Verbo é uma palavra normalmente variável, já vamos explicar essa expressão normalmente, variável, que pode indicar fenômeno da natureza. Se eu digo, por exemplo, chove desde ontem, se chove aí, está indicando um fenômeno da natureza. Pode indicar ação. Se eu digo, o menino brinca de videogame. Brinca, aí no caso, está indicando uma ação. Então, o verbo indicando ação. E temos o verbo quando indica estado. Estado, no caso, quando se refere ao emocional. Se eu digo assim, José está triste. Esse está aí está indicando uma situação passageira, transitória do estado em que José se encontra no momento. Então, basicamente, essa é a conceituação ou o que o verbo indica na nossa língua. Agora, dentro da conceituação de verbo, as gramáticas costumam destacar que verbo, assim como mais outras 5 classes gramaticais, é uma classe gramatical chamada variável. E por que eles dizem que é variável? Porque variável significa aquela classe gramatical que, às vezes, pode ter uma forma para o singular, outra para o plural. E no caso do substantivo, além de uma forma para o singular, outra para o plural, pode ter também uma forma para o masculino, outra para o feminino. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra homem, é um substantivo variável aí, porque ele pode flexionar para o feminino, homem passa a ser mulher, e pode também flexionar para o plural, homem singular, homens plural. E no caso do verbo, ele seria ou será variável porque nós temos pelo menos um verbo na forma singular. Se eu digo eu amo, primeira pessoa do singular, e tem a forma plural, nós amamos. Então, neste caso, o verbo realmente se enquadraria nessa classificação de uma palavra variável. Ocorre que, em alguns casos, o verbo ou se torna uma classe gramatical invariável. Nós temos, por exemplo, quando estudamos o plural dos compostos, nós temos aquelas palavras formadas por um verbo e um substantivo. O que acontece? Quando vamos flexionar essa forma singular para o plural, quando vamos fazer essa conversão do singular para o plural, o verbo não flexiona, ou seja, ele continua inalterado no singular. Então, se eu digo, por exemplo, guarda-chuva, guarda, neste caso aí, verbo, e chuva, substantivo. Como é o plural de guarda-chuva? O guarda-chuva, singular, os guarda-chuvas. Repare que a palavra guarda não alterou, não flexionou para o plural. Então fica aí esse registro que o verbo é predominantemente uma classe gramatical variável. Mas, em casos especiais, ele pode ser uma classe gramatical invariável, conforme foi esse exemplo da formação plural, em que um dos elementos é um verbo. Então, já vimos aqui o conceito de verbo. Vamos ver agora o segundo tópico referente a este assunto verbo. Formas nominais são aquelas formas
em que o verbo ora funciona como, em que a palavra às vezes funciona como verbo e outras vezes funciona essa mesma palavra como substantivo. Daí o nome, formas nominais. Nominais vem de nome, nome vem de substantivo. São 3 as formas nominais do verbo. Forma nominal do infinitivo é quando o verbo ou a forma verbal termina em R, ganhar, sonhar, amar. A forma nominal de gerúndio, quando a forma verbal termina em NDO, ganhando, sonhando, falando. E a forma nominal de particípio passado, quando termina em DO, falado, amado, sonhado, etc. e tal. Então vamos dar um exemplo de cada um desses 3 tipos, em que numa das situações a forma verbal, a palavra é uma forma verbal, e no outro exemplo a mesma palavra funciona como forma nominal. Vejamos, nós sabemos que a palavra entardecer é habitualmente ou normalmente um verbo, entardecer. Mas se eu digo, esse entardecer está bonito, essa palavra entardecer, aí nesse contexto, deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo, porque está precedido de um pronome, no caso do pronome demonstrativo. Então ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. No caso de uma palavra, de uma forma verbal terminada em NDO, que é a forma nominal de gerúndio, nós temos, por exemplo, estamos educando as crianças. Nesta frase, a palavra educando aí é verbo, está fazendo parte de uma locução verbal, estamos educando. Mas se eu digo, o educando atualmente não gosta de estudar, esta palavra educando aí, pela mesma razão do primeiro exemplo, por estar precedido aí já de um artigo e não de um pronome, também deixa de ser uma forma verbal e se transforma num substantivo. E por último, nós temos a palavra amado, normalmente particípio passado do verbo amar. Então se eu digo, nós temos amado muito a vida, amado aí, no caso por fazer parte de uma locução verbal, é verbo, amado. Mas se eu digo, meu amado companheiro, então esse amado aí é adjetivo e não mais uma forma verbal, ok? Então já vimos o segundo tópico. Terceiro tópico, estrutura verbal. Nós vamos tomar por base um verbo no infinitivo, aquele em que o verbo termina em R. Todo verbo na língua portuguesa obrigatoriamente tem que ter esta composição. Essa aqui. Composição do verbo. Radical, vogal temática, tema e desinência e todo verbo, conforme dissemos, obrigatoriamente na língua portuguesa tem que ter esta composição. Ele tem que ter um radical, mesmo que ele seja um verbo irregular e que mude esse radical, mas ele tem que ter o radical. A vogal temática, que é aquela que vem depois do radical, né? O tema, que é o encontro do radical mais a vogal temática, e por último a desinência de infinitivo, que é aquela letrinha R que indica o nome do verbo. Então vamos tomar por base aqui, para ilustrar essa composição, o verbo ganhar. Verbo ganhar. Vamos ver aqui a composição do verbo ganhar. Radical. O que é o radical?
É aquela parte fixa do verbo que está presente ou em todas ou em grande parte das conjugações do verbo. Ela sempre terá que estar de alguma forma em algum tempo verbal. Então, de ganhar, G-A-N-H é o radical. Porque se eu digo eu ganho, aí nós temos o radical. Eu ganhei, nós temos aí o radical. Eu ganhava, temos aí o radical. Ganharia, ganhasse, ganhe. Repare que G-A-N-H, do verbo ganhar, está presente em todas as formas verbais, em qualquer conjugação. Então dizemos que no verbo ganhar, G-A-N-H é o radical. Essa vogal a vogal A, que vem depois desse radical, a gente diz que é a vogal temática. É ela que vai indicar a qual das conjugações pertence o verbo. No caso, na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações. Os verbos que terminam em AR, que é a primeira conjugação, os verbos que terminam em ER, que são da segunda conjugação, e os verbos terminados em IR, que são da terceira conjugação. Lembrando que o verbo pôr e seus derivados pertencem, o verbo pôr e os seus derivados pertencem à segunda conjugação. Por quê? Porque o verbo pôr, atualmente o verbo pôr, vem da forma latina antiga, que é poner. Poner, então poner tem ER. E depois evoluiu para poer, e de poer veio para pôr. Então, por ter essa origem terminando em ER, nós dizemos que o verbo pôr e seus derivados pertencem à segunda conjugação. E por último, e quando juntamos o radical G-A-N-H mais a vogal temática, no caso ganha, aí nós temos o que a gente chama de tema. E por último, essa letrinha R aqui, que a gente chama de desinência de infinitivo. Todo verbo, obrigatoriamente, tem que ter esta composição quando está no infinitivo. É claro que se ele está numa forma verbal como ganhássemos, aí nós temos alguns acréscimos a mais a fazer nessa composição. Mas, basicamente, é essa que é a estrutura verbal, quando o verbo está no infinitivo. Agora vamos ver a classificação morfológica dos verbos. Nós, na aula anterior, citamos, mas não entramos em detalhes, nos tipos de verbo da nossa língua, na parte morfológica. Vejamos agora, eu vou apagar aqui para que a gente possa escrever. Um minutinho só. Vejamos agora quais são os tipos de verbos que nós temos na língua portuguesa. Estes são os tipos de verbos dentro da classificação morfológica na língua portuguesa. Temos o verbo auxiliar, o verbo regular, o verbo irregular, o verbo defectivo, o verbo anômalo e o verbo abundante. Vejamos agora o que cada um deles representa. Verbo auxiliar é aquele verbo que é utilizado para a formação ou de uma locução verbal ou de um tempo composto. Então, se eu digo assim, tenho estudado muito, esse verbo ter, por formar, melhor dizendo, essa locução verbal, tenho estudado, né? Ele então é classificado como verbo auxiliar, porque
porque ele faz parte da formação de uma locução verbal ou de um tempo composto. Depois vamos ver o que vem a ser o verbo regular. O verbo regular é aquele que tem duas características básicas. É aquele que emprega o radical em todos os tempos, como é o caso do verbo ganhar, né, sonhar. É aquele verbo que não altera o radical em todos os tempos, modos e conjugações. Ele é parcialmente regular. Agora, o que mais define que um verbo é regular é quando ele mantém de forma regular as terminações características de cada tempo verbal. Por exemplo, nos verbos regulares de primeira conjugação, verbo amar, o indicativo presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Essas terminações, o de amo, as de amas, em qualquer outro verbo regular da primeira conjugação, tem que manter essas terminações. Quer ver? Se é o verbo falar, ao invés de amo, passa a ser falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Ok? Então, esse é um verbo regular. Um detalhe até importante que merece um registro. O verbo estar, que é um dos verbos auxiliares da língua portuguesa, muita gente confunde, pensa que ele é um verbo regular, porque o radical dele está presente na conjugação de todos os tempos, modos e pessoas verbais. Certo? Se eu digo eu estou, eu estive, eu estarei, eu estaria, que eu esteja, repare que EST, que é o radical, está presente em todas essas formas de conjugação. Só que tem um detalhe. Quando nós vamos ver as desinências ou as terminações verbais em alguns tempos, vamos verificar que ele já foge um pouco do padrão dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo de primeira conjugação, como eu falei, do verbo terminado em AR, verbo amar. No pretérito perfeito, o pretérito perfeito do verbo amar é eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Amei, então, é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Agora veja do verbo estar. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Ou seja, totalmente diferente essa desinência, essa terminação, se comparado com a desinência que caracteriza o pretérito perfeito de outros verbos regulares da primeira conjugação. Verbo irregular vem a ser aquele verbo que não mantém fixo o radical em todos os tempos, modos e pessoas. É o caso, por exemplo, do verbo dizer. O radical do verbo dizer é dizer. Mas quando nós vamos conjugar logo no indicativo presente, como é o indicativo presente do verbo dizer? Eu digo. Ou seja, o radical já foi alterado de diz para dig, né? Então já é classificado como verbo irregular. Verbo defectivo vem a ser aquele verbo que não pode ser conjugado em todos os tempos verbais. Então, se eu digo assim, o verbo abolir, então nós só temos como forma verbal abolimos, nós não temos a primeira, a segunda, a terceira pessoa, né? Então, por ser um verbo que não pode ser conjugado, verbo precaver também, eu não digo precavenho, nós só temos precavemos, né? Então, por não poder ser conjugado em todos os tempos, modos e pessoas, a gente diz que o verbo precaver, assim como abolir, é um verbo defectivo. Verbo anômalo é aquele que, além de irregular, ele às vezes foge totalmente ao padrão no que se diz, no que se refere ao radical do verbo. São apenas dois os verbos anômalos. O verbo ser e o verbo ir. Por quê? Vamos ver o verbo ir. Qual é, a propósito, o radical do verbo ir? Não tem, né? Deveria ser um V. O verbo vá, aliás, deveria ser VA, vai ir, o verbo vai ir, mas não tem. Então, do verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai, ou seja, totalmente diferente do nome do verbo que é ir. E o verbo ser, eu sou, tu és. És também não tem nada a ver com o verbo ser. Então,
por esses dois verbos fugirem ao padrão no que se refere ao radical, a gente diz que é um verbo anômalo. Repetindo, apenas dois verbos na língua portuguesa são considerados como anômalos: o verbo ir e o verbo ser. E por último, o verbo do tipo abundante. Verbo do tipo abundante é aquele verbo para o qual existem duas formas de particípio passado. Então, do verbo ganhar, por exemplo, eu tenho a forma ganhado e tenho a forma ganho. Lembrando que nós vamos usar, melhor dizendo, a forma ganhado, ou seja, a forma regular, se nós estivermos empregando o verbo ter ou haver. Eu havia ganhado, eu tinha ganhado, né? Então é isso aí. Lembrando, gente, que esse assunto, conforme dissemos, por ser muito extenso, dada a sua importância na língua, nós tivemos que dividir toda a sua extensão, né, tudo que se refere a ele, em algumas partes. Hoje, para não ficar muito extenso, nós nos ativemos apenas a isso que chamamos de parte 1. Na próxima aula vamos ver se conseguimos adiantar o máximo possível para também não ficar muito longa a exposição sobre o mesmo tema, tá bem? Uma boa tarde a todos e até o nosso próximo encontro.